Agora vem com a gente, sabe o que eu vou te falar? Se tem dúvida, se isso é uma coisa que acontece com você em casa, manda pra gente no WhatsApp, ó, 12 3104 1212. Aí você coloca assim, hashtag, que é isso aqui, eu na TV, tudo minúsculo, e manda sua pergunta pra gente. Segundo o IBGE, o número de cuidadores familiares tem crescido nos últimos anos. Em 2016, 3,7 milhões de brasileiros cuidavam de parentes idosos. Já em 2019, o número subiu para 5,1 milhões. De acordo com um estudo feito por pesquisadores da UFSCar, cuidadores de idosos informais, como familiares, sofrem mais sobrecarga do que os cuidadores profissionais. Eles apresentam mais sintomas depressivos e, na maioria dos casos, são filhos que passam a cuidar dos pais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a terapeuta ocupacional especialista em gerontologia, Lara Cavalca, e a fonoaudióloga especialista em gerontologia, Flávia Augusta Souza. Por favor, meninas, sejam bem-vindas à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Sentem-se. É um assunto que a gente fala aqui, né? Que muita gente manda mensagem pra gente, que fica naquela situação. Eu sou, vamos supor assim, já é mãe, né? Tem os seus filhos, mas tem um momento que os pais começam também a se tornar filhos, ou a gente tem que começar a cuidar mais dos pais. Vocês veem isso acontecendo assim muito, de muitas formas? Isso acontece com muita frequência, né? Cada vez mais idosos estão sendo cuidados por familiares que a gente chama de cuidadores informais, quando os filhos, familiares passam a cuidar desses idosos. E quando a gente pensa nos idosos de hoje, de 80 anos, eles não cuidaram muitas vezes dos seus pais porque a expectativa de vida era menor. É verdade. Mas hoje, com a expectativa de vida maior, cada vez os idosos vivendo mais, então os filhos passam a precisar cuidar desses pais que eventualmente podem precisar de ajuda por um grau de dependência, independente do nível desse grau de dependência, né? Porque a gente tem vários tipos de dependência, né? Pode ser a dependência, meu pai, por exemplo, ele já tá com a visão ruim e para ele dirigir sozinho é complicado. Isso também é um cuidado, né? São vários tipos de dependência, é isso? É exatamente isso. A gente começa a pensar na coisa do envelhecimento, que hoje a gente divide, né? Está saudável, está idoso e aí a idade traria a doença. Mas é bacana a gente enxergar o envelhecimento como um processo e que, independente de eu ter ou não um diagnóstico de uma doença, eventualmente eu posso ter uma limitação como essa que você acabou de dizer, dificuldades com coisas mais elaboradas, por exemplo, trabalho de banco, dirigir, né, como você falou. Então, e aí isso já é o cuidado, né? A gente não precisa falar de cuidado quando a gente já tem um idoso acamado ou que demanda, né, uma coisa mais intensa. Só essa coisa do cuidado, de estar perto, de precisar ajudar nas compras, já caracteriza e já começa a modificar a rotina de quem cuida. E é aí que os desafios começam, né? É aí que os desafios começam, porque quando a gente fala de cuidadores, a gente sempre pensa que é uma pessoa de fora. Né? Então, por exemplo, na minha casa tem os meus pais, eu não tenho um cuidador. Mas o que você faz? Eu cuido. Então, você também é um cuidador, né? Um filho cuidador. Como é que a gente consegue ter essa distinção de postura e, de repente, assumir isso como uma responsabilidade mesmo? Eu acho que os filhos, muitas vezes, eles não percebem que estão se tornando cuidadores, por, às vezes, não enxergar o processo de envelhecimento com algumas perdas naturais. Então, quando a gente fala de envelhecimento e que essas pequenas mudanças vão acontecendo, como, por exemplo, não conseguir ir ao banco, como a Flávia falou, não conseguir dirigir, quando você precisa assumir certos cuidados, você já é um cuidador. Então, as pessoas precisam perceber que, muitas vezes, o cuidado ele é sutil. Ele não é um cuidado mais difícil, como o banho de um idoso que, eventualmente, é acamado, que teve um AVC, mas são as mudanças daquele idoso que ele fazia algo, mas que agora ele não consegue mais fazer e precisa do apoio desse filho. Então, esse filho se torna um cuidador. E o que a gente tem que pensar é que envelhecer é natural. E todos nós, com a ajuda de Deus, né, e com a nossa ajuda, né, principalmente a nossa, que se a gente se cuidar, nós iremos envelhecer, graças a Deus. Né? Então, que isso seja de uma forma de qualidade, porque quando a gente fala em envelhecer, parece algo pesado. Mas não tem que ser pesado, faz parte do processo da nossa vida, né? Exatamente. Essa é a batalha da gente que trabalha com idosos, né, tanto da geronto quanto da geriatria, que é justamente esse entendimento do processo, que é o que você está falando agora. E a gente acredita muito nisso, que quando a gente entende como um processo,
a menos que seja uma coisa muito aguda, que acontece de repente, que realmente é um choque, né, para a família, a gente vai compreendendo, vai mudando, vai modificando aos poucos a rotina e se torna mais suave, mais possível. Talvez não fácil, porque é sempre desafiador, mas também é muito nobre, né? Então, acho que tornar mais possível, mais tranquilo, ajustes para garantir que as duas partes estejam bem, é o que faz a diferença para quem cuida e para quem é cuidado, né? Com certeza. Pra gente falar mais desse assunto, eu vou colocar alguém no meio, tá? Que a gente tem um depoimento aqui, a gente vai entender um pouco a história dela e vai começar a ver em casa como é que a gente ajuda você também. A Elisa tem 36 anos e gravou um depoimento pra gente, compartilhando a história. Nos últimos 10 anos, ela tem sido mãe 2 vezes. Mãe do filho dela e mãe também da mãe dela, que passou a precisar de cuidados especiais. Vamos assistir um pouquinho sobre a história. Olá, sou Elisa, tenho 36 anos, sou filha única e há mais ou menos 10 anos a minha mãe vem se tornando a minha filha e hoje ela é minha filha. Minha mãe tem uma doença degenerativa, uma demência e não tem cura e não tem retrocesso também, não tem como parar, né? Ela teve 6 AVCs isquêmicos. E desde então a gente vem tentando entender e processar tudo que acontece. É difícil, é doloroso para nós também, acho que muito mais para mim do que para ela, porque a gente vê quem a gente ama, né, e não poder acabar com aquilo, né, enfim, resolver é bastante difícil, mas Deus me dá força todos os dias. E meu marido também, é uma pessoa bastante presente e que nos meus altos e baixos ele vai me ajudando a me manter firme para cuidar dela. E eu tenho certeza que ela faria isso por mim e eu faço isso porque amo ela e porque eu sei que ela faria isso por mim. Obrigada. Que bonito isso. Obrigada, Elisa. Um beijo pra você. Você é uma querida, viu? E eu acho que o que a Elisa disse é exatamente o que o filho começa a sentir, né? Como eu vou negar algo pra alguém que cuidou e de repente absteu da vida pra cuidar de mim? Então esse momento precisa ter algo meu. Mas como cuidar do emocional ao mesmo tempo? Porque ela também tem o filho dela. Quais dicas vocês dão para as pessoas em casa? Como que a gente consegue lidar do nosso emocional para a gente conseguir cuidar do outro com tanto amor? Ela fala de uma dica que é fundamental, que é, primeiro, existem altos e baixos. Então não adianta a gente dizer que é sempre ruim, nem que vai ser sempre bom. Vão ter dias, depende de uma série de fatores. Então a relação que você tinha antes com esse idoso, né, esse familiar que agora você cuida, qual é o diagnóstico, qual é o impacto, qual é o grau de dependência, isso tudo faz muita diferença. Essa é uma primeira dica, que não existe uma coisa estável, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar um pouco com isso. E acho que o suporte, né, Lara, que ela acho comenta que, também. falando sobre isso, é que não existe um perfil específico, inclusive, porque essa relação ela vai se dando ao longo do tempo, né? Ela tem um privilégio de ter uma boa relação com a mãe e talvez isso torne mais fácil o cuidado, mas pode ser que algumas pessoas não tenham essa facilidade porque a relação seja outra. Mas um ponto importante é que você mantenha no dia a dia pequenos prazeres. Então, que quem cuida coloque alguns momentos que consiga para cuidar de si. Então, seja assistir um programa que gosta ou fazer uma caminhada e buscar a rede de apoio, o suporte. No caso, ela tem o marido, né? Sei que muitas vezes os familiares têm dificuldade até de contar com irmãos, familiares, mas existe uma possibilidade da gente abrir um leque e ver qual ajuda é possível. Talvez não seja no cuidado, no dia a dia, às vezes pode ser uma ajuda financeira, às vezes pode ser a rede de saúde local, pública, que às vezes pode oferecer uma medicação, enfim. Existe uma série de coisas que, se elas se articularem, isso pode facilitar essa tarefa de cuidar, que é muito desafiadora, né? Porque não pode ser pesado, né? Então, eu acho que é isso que vocês falaram, é de ver o que é minha mãe, meu pai, né? O que eles têm, como é que eu cuido. Eu consigo dar conta disso, né? Eu consigo, só eu, é possível? É possível até aqui. Depois eu preciso de quem? Quem poderia? Porque às vezes também fica pesado por você, de repente, querer fazer tudo. Querer abraçar o mundo todo e, de repente, você não vai conseguir, porque não vai cuidar nem de você. Sim, e o bom cuidador é aquele que consegue cuidar de si. Esse é um perfil importante. Então, se eu consigo cuidar de mim fisicamente, mentalmente, olhar para mim,
eu vou estar melhor para cuidar do outro, senão fica muito mais difícil. Compreender, né, Biane? Compreender de quem que a gente está falando, que doença é aquela, buscar informação, buscar trocas, grupos de apoio para si, mas também para compreender do que você está cuidando. Isso é muito importante, né? Você conhecer, saber mais do diagnóstico, perguntar para o médico, enfim, para pessoas, ter rede, essa rede mesmo, para poder trocar, para poder saber mais, né? Existem coisas no Instagram, existem coisas na internet, existem os grupos, as grandes associações, e eu acho que é importante buscar saber do que se está cuidando. Isso ajuda muito no dia a dia. Com certeza. Né? Léo, tem uma pergunta, Léo? Tenho sim. Na verdade, também é um depoimento, né? Porque assim, eu vejo os meus pais hoje em dia, né? E eu lembro que na época do meu avô sempre falava assim, tô ficando velho, tô ficando mal. Meu pai falava assim, pai, para de besteira, não faz isso, imagina, né? Eu acho que nós como filhos, assim, o mais importante é a gente, talvez, tô ficando velho, tá ficando velho, vamos resolver, vamos deixar isso legal, vamos conversar, vamos deixar a sua vida muito melhor, né? Mas também é difícil pra gente acreditar nisso, né? Falar assim, poxa, meu pai tão ativo, né? Meu pai também tem prótese no fêmur, tá difícil já de dirigir também. É ruim pra gente isso, né? Acho que esse trabalho psicológico pra nós também é muito importante, né? Mas o que eu queria perguntar pra vocês é do estímulo da cabeça, assim, né? Se jogos são importantes, se leitura é importante, se assistir filme é importante. Quanto é importante a gente não parar, né, o cérebro, assim, dos nossos pais, por exemplo? Eu acho que o que é importante é a gente manter aquilo que fez sentido durante a vida. Como fonoaudiólogo, eu vejo muito isso. A gente vai começar agora um estímulo novo, fazer uma coisa nova. Isso é bacana se houver uma proposta terapêutica para aquilo, né? Mas gostava de cartas, então é cartas. Gostava de dominó, então é dominó. Gostava de música, então é música. É manter o estímulo, aquilo que já dava prazer, aquilo que já tem memória, né? Então, eu acho que não perder essa conversa, esse dia a dia e naturalizar o processo. A conversa, as trocas, eu acho que essa é o principal. E os vínculos sociais, né? Quando a gente fala de pais e filhos, muitas vezes os filhos se preocupam tanto com o cuidado de não posso deixar faltar isso, mas não pode faltar a própria presença. Então, isso faz uma diferença num processo de saúde, doença e saúde mental da família como um todo muito grande. Então, esteja presente. Se são 15 minutos, se é meia hora, se é todo dia, não importa. Mas a presença nesse processo de envelhecimento faz toda a diferença. É amor, né? Todo mundo precisa de amor. Tem pergunta aí, Léo? Muito legal isso, porque às vezes a gente quer empurrar coisas, né, que eles nunca fizeram. Adorei. Bom, temos aqui, ó, da Glória Agostinho. Boa tarde, Abi, chefe Léo. Gostaria de saber se os primeiros sinais da demência, quais são os primeiros sinais, né, da demência, ela quer saber. Quem faz o diagnóstico de demência, de síndrome demencial, é o médico, o neurologista ou geriatra. O que a gente pode dizer, enquanto equipe multiprofissional, é a gente começar a perceber pequenos sinais de lapsos de memória, questões relacionadas à atenção. Então, sempre cozinhou muito bem, começa a ter muita dificuldade, troca os ingredientes, esquece uma receita. É olhar para aquela rotina e para aquele padrão daquele idoso, coisas que ele sempre fez muito bem e que agora ele começa a ter uma dificuldade muito que começa a impedir o fazer da ação. Aí a gente acha importante buscar ajuda e, na verdade, a consulta ou com um neurologista ou com um geriatra, com um médico, né, de referência, e ele vai encaminhar aí para o melhor. E essa coisa da observação é muito importante, né? Porque às vezes também a gente viu isso na pandemia, né? Que ficou bem mais difícil, ficou distante de ver o netinho que alegrava a vovó, de repente. E eles começaram a ficar muito sozinhos. Quando volta, né, esse convívio aos poucos, eu acho que a gente começa a observar mesmo os nossos pais, os nossos avós, o que estava diferente. Eu, por exemplo, comecei a observar muito. E aí você começa a perceber, às vezes, até as situações simples, na hora da mastigação. Olha, tá engasgando mais. Será que tá tudo bem? Parece bobeira, mas não, né? Eu acho que tudo a gente tem que dar uma observação. O cuidado, ele vem do mínimo para o máximo, né? No caso, há uma demência, uma doença, tá acamado, é uma coisa que nós estamos vendo e você sabe que tem né, aquele período que você vai ter que cumprir. Mas coisas simples que, de repente, tá mais esquecido. Será que eu vou dar um livro, porque ela gosta de ler, né? Para incentivar? Será que eu vou começar a vir mais aos finais de semana? Ou trazer o netinho para brincar mais, para trazer mais alegria, para eles falarem mais. Porque às vezes ficou tão quietinho que até o simples fato de falar
começou a ficar diferente. Ou pedir né? um dinheiro emprestado, né, Abi? Ajuda também a lembrar. Aí vai de coisas, lembrar, né? fala assim, Lembrar, não. lembrar. Vocês acham isso importante, né? A gente observar as pequenas coisas, assim? É extremamente importante, né? Porque às vezes essas mudanças que começam a vir em um processo de doença, elas são muito sutis. Então, os idosos, eles podem começar com dificuldades pontuais em atividades mais complexas, por exemplo, tomar um remédio na hora certa, né? O próprio ficar toda hora tentando lembrar se tomou um remédio, pode ser que isso seja um esquecimento. Quando a gente fica, não posso esquecer de pagar uma conta, não posso esquecer de pagar uma conta. Verdade. Pode ser que ele esteja esquecendo dessa conta. Então, isso é importante e caso haja alguém, um vizinho, um outro familiar que esteja mais próximo, muitas vezes os filhos moram longe, perguntar para quem vive próximo, porque às vezes isso também acontece. Filhos que não têm tanto contato e aí fica difícil de perceber essas mudanças que são tão sutis. Mas a observação e o contato é fundamental. Para que a gente tenha, para todo mundo envelhecer bem, né? De uma melhor forma, de uma melhor qualidade. Tem mais perguntinha para vocês, do Cláudio. Olá, minha mãe tem 72 anos, é ativa, apesar de aposentada, e continua a trabalhar. Vejo algumas debilidades, mas ela é resistente à ajuda. O que devo fazer? Obrigada, Cláudia. E aí, o que vocês indicam para o Cláudio? A resistência, ela acontece, né, quando são essas mudanças sutis, ainda pequenas, e o idoso tem condições e a cognição preservada. É difícil da gente aceitar, ainda mais porque essa visão que a gente está falando do envelhecimento, isso a gente está tentando firmar isso agora, né? A gente ainda tem a visão que documentou. Então, eu acho que um ponto importante é conversar com ela, ver se ela está sentindo falta, de repente fazer uma empatia do tipo, olha, eu percebo isso em você, você também percebe? Eu acho que essa pergunta é bacana, a gente tirar o idoso do lugar de quem está envelhecendo e que vai ficar doente, ainda não está, mas vai ficar, e sair desse lugar e dizer, eu percebo mudanças, como é que está isso para você? E aí, né, quando você toca nesse assunto, eu acho que abre possibilidade para as possibilidades de se sentir melhor. Eu sinto falta do meu neto. Puxa, eu tinha um grupo de amigas que se desfez na academia depois da pandemia. E aí, quando ela traz isso, a função de quem está ali do lado atento é fazê-la ou ajudá-la a voltar a ter aquilo que faz bem para ela. Às vezes uma dificuldade que acontece nisso, né, de colocar algo e achar que o pai ou a mãe está resistente, está na forma de comunicação. Porque muitas vezes o que acontece, o filho fala, mas você já está ficando velho, está teimoso, não vai mudar, vai ser sempre assim. Quando a gente se coloca nessa postura, naturalmente fica mais difícil. Então isso de empatia, de se colocar no lugar também dos pais, e ser sutil na hora de chegar nessa aproximação de mostrar as dificuldades é importante. Às vezes o idoso ele está querendo um cuidado, está querendo uma ajuda, mas a forma como a comunicação vem para ele fica mais difícil, ele acaba se colocando mais resistente, né? E aí ele mesmo fala, quer saber, eu não tenho mais idade para isso não. Não tenho mais idade, não tenho mais paciência, meu filho, deixa você falando que eu vou fazer do meu jeito. E é isso, e aí eles querem resolver assim porque é mais fácil. Porque pensa, é uma vida, né? E a gente tem que ter respeito com essa vida, porque afinal de contas, nós só somos o que somos por causa deles, né? Então eu acho que é uma forma de gratidão, de empatia e de lembrar que todos vamos envelhecer. Então se a gente pode fazer o melhor para quem a gente ama, isso vai voltar pra gente de alguma forma, né? Com certeza. Estamos envelhecendo, né? Estamos envelhecendo. Chegaram várias perguntas. Eu já queria fazer uma proposta para vocês voltarem, pra gente falar um pouco mais sobre isso e também dar algumas dicas, por exemplo, o que eu posso ter em casa para colaborar, se de repente, essa coisa que a gente sempre fala dos tapetes, mas se eu posso melhorar o ambiente de casa, algumas atividades e principalmente uma coisa que a gente fala aqui, às vezes nas receitas, quando tem milho, algumas coisas assim, fala assim, vamos deixar bem raladinho, porque a gente não sabe quem vai comer. Às vezes tem dificuldade, engasga. Umas diquinhas assim, pode ser? Claro, com certeza. Ótimo, já adorei. Você de casa gostou? Continua mandando as perguntas que a gente já guardou as suas aqui e a gente vai continuar esse bate-papo com elas, tá bom? Só não esquece do amor, né, meninas? Com certeza. Tudo nessa vida é amor é cuidado. Você de casa aproveita, segue as duas na internet, @prosaidoso, tudo junto. O YouTube Prosa Idoso também, viu? É prosear, é bater papo, saber ouvir mais do que falar às vezes. prosaidoso.com.br é o site. Prazer, viu? Sejam bem-vindas na nossa casa. Obrigada pelas dicas. Obrigada.